Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, a sua mesa redonda sobre o que mais importante está acontecendo no mundo hoje. Nesse Conversas de número 90, o primeiro da nossa sexta temporada, o tema é o começo da era Trump. Nessa segunda-feira, tomou posse nos Estados Unidos um novo presidente, inaugurando uma nova era, uma era cheia de desafios, incertezas, todo mundo comentando sobre o tema, e é evidente que essa nossa valorosa mesa redonda, né, não poderia fugir desse tema. É um tema incontornável, não é, Luiz Carlos Delorme Prado? Não dá para fugir desse tema essa semana, né? Não, nós vamos começar já bastante acelerados, isso 2025, né, com o tema do momento, né? Impossível evitar esse tema como na nossa primeira apresentação, primeira programa de 2025. É isso. Numa Masate, as preocupações europeias diante do Trump. E aí, Numa, tudo bem? Vamos conversar sobre esse tema hoje, né? Tudo bom, Bicário? Sim, né? Acho que as preocupações não são só europeias, acho que latino-americanas também, né? É, barra pesada parece que é o que se desenha no horizonte. E aí, Bastianzinho, conversa, né? Conversa sobre possibilidade de inflação, os caramba, né? Altas discussões econômicas em torno do Trump, do futuro, enfim. Não, Bastianzinho, você está mutado, meu filho. Esse é um dado importante, né? Não, e o comentado, numa falou, né? Bom, vem falar da Europa, mas a gente aqui, né, na América Latina também a coisa não tá boa, as perspectivas não são promissoras, né? Então é um pouco aquela coisa do cada um com seus problemas, né? É uma preocupação mundial em relação ao Trump, para onde que a coisa vai, para onde que a coisa não vai. Enfim, mas vamos nessa, esse é o tema de hoje, tema com a nossa tradicional mesa redonda. Lembrando que vocês podem sempre ouvir esse programa no formato de podcast no canal IE-UFRJ. Nos melhores tocadores, players, agregadores de podcast, vocês encontram os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ, e entre esses programas é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Pradinho, como é da nossa tradição, aqui sempre começa com o nosso decano, a nossa experiência, a nossa cancha. Pradinho, pode começar hoje, né? O Ô, começo da era Trump. Segunda-feira inaugurou a era Trump. O Bicalho, que esperar dessa bagaça? Bicalho, eu vou começar com o meu chapéu de historiador econômico, porque a referência que o Trump fez como a sua inspiração, a figura de William McKinley, é muito interessante para quem conhece a história americana. Primeiro, quem é essa figura, William McKinley? Ele é o primeiro presidente da chamada Era Progressiva, que começa aí em 1890 e vai até a década de 20. Ele preside sobre o período em que os Estados Unidos deixa de ser uma potência regional e se transforma numa potência global com a vitória sobre a Espanha. Era um período aqui onde o imperialismo americano, usando como justificativo o ataque de um navio espanhol a um navio americano lá em Cuba, né? Ele entra no conflito de Cuba contra a Espanha, Cuba luta contra a independência, na verdade transforma Cuba no protetorado, ele vai tomar Guam, vai tomar as Filipinas, vai ser no governo McKinley e que o Havaí vai ser definitivamente incorporado aos Estados Unidos, e é o governo de tarifas elevadas e um grande aliado dos chamados barões ladrões, como foram chamados antes os grandes
plutocratas, os grandes trusts, para usar a expressão americana, do final do século XIX e início do século XX. Então, essa referência de fazer a América grande novamente, fica claro que ele está querendo repetir o feito agressivo e de afirmação nacional que o presidente com essas características, aliás, ele era odiado, foi assassinado foi o terceiro, se eu não me engano, presidente americano assassinado, ele era uma figura muito polêmica, mas foi uma figura que presidiu os Estados Unidos no momento de grande afirmação nacional, de crescimento da indústria, e onde os Estados Unidos deixou claro que ele não ia se importar com ninguém. Mostrou que a Europa tinha que, de certa maneira, respeitar o poder militar dos Estados Unidos, na medida que ele faz uma vitória tão categórica contra, embora decadente, uma potência europeia, que é a Espanha. Então, essa é a questão do imaginário que ele procura trazer nesse sentido. Né? Eu sou claramente o aliado das grandes empresas, eu vou exercer o poder americano na sua plenitude, eu vou fazer isso sem considerar nenhuma outra razão que não o interesse norte-americano. Mas, ora, ele faz isso não numa situação do século XIX, quando ele quer disputar contra potências já estabelecidas, que é a Grã-Bretanha, a posição de uma grande potência internacional. Agora, a grande potência é os Estados Unidos. A ordem econômica internacional foi criada pelos Estados Unidos. Ele, para fazer isso, ele tem que destruir a ordem que os Estados Unidos criou no pós-guerra. Por exemplo, essas medidas ad hoc, essas medidas sobre o comércio internacional, só é possível com a absoluta destruição das chamadas negociações multilaterais da Organização Mundial de Comércio. Que já está inoperante por outros governos, não precisou ser o Trump, mas de alguma maneira ainda havia a ideia de que, afinal de contas, nós defendemos uma ordem internacional baseada em algum tipo de multilateralismo. Agora, isso acabou completamente. A ideia de que, para usar a expressão do Biden, né, no mundo baseado em regras, acabou completamente. A ideia de que os Estados Unidos defenderá alguma grande valor internacional, seja democracia, pouco importa que isso era hipocrisia sobre o Biden, agora acabou completamente. Né? Eu acho sintomático que entre os convidados da apresentação do Trump estava o vice-presidente da China, do Biden, do Trump, estava o vice-presidente da China. Ele sinaliza que quer negociar com a China, apesar de bater de frente. Ele sinaliza que quer negociar com a Rússia. O meu entendimento é que o jogo do governo é simples. Quem tem poder, eu negocio. Quem não tem, eu atropelo. Não, a única regra é o interesse americano, tal como nós vemos. A agenda liberal de que existe, como falava os democratas liberais, que democracias não fazem guerra umas contra as outras, então se alguém se opõe aos Estados Unidos, é que não é a democracia. Tudo isso está jogado no lixo. Agora é um interesse americano aberto. É um novo mundo e é uma situação em que nós vamos ter que redefinir a maneira que nós pensamos as relações econômicas e as relações internacionais em geral. Né? É um marco sobre o que vai ser daqui por diante essa ordem internacional pós a ordem do pós-guerra acabando, né? Pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Acho que é isso para começar. Bastanzinho,
O que esperar desse novo mundo? É um novo mundo? Não é tão novo assim? Olha, Bicalho, na verdade, eu ia olhar mais, começar olhando mais para o plano doméstico, tá, dos Estados Unidos. O Luiz Carlos falou sobre, digamos, as pretensões do governo Trump na arena internacional, tá, geopolíticas. Eu começar a pensar um pouquinho aqui sobre o que pretende o Trump na sua agenda econômica, né, para dentro, que se reflete também em medidas que impactam outros países. Bom, algo que é interessante observar, uma notícia de hoje, né, que o governo Trump está parando, né, uma série de financiamentos, né, que estavam previstos para a transição verde, tá, nos Estados Unidos. Tá? Toda a sinalização é no sentido de uma reversão, tá, na política do Biden, e que era uma política, digamos assim, de assinatura, né? Quer dizer, uma política que era muito representativa do que pretendia o Biden, no sentido de acelerar a transição verde, né? A sinalização que o Trump dá, tá? E os primeiros atos são na direção de abandonar isso, tá? Abandonar, por exemplo, o Inflation Reduction Act dentro do que é possível abandonar, né? Dentro do que, digamos, ainda que não são compromissos que sejam irreversíveis, compromissos assumidos que sejam muito difíceis de reverter. E aí, o que ele pretende com isso? Porque nós comentávamos aqui que essa agenda do Inflation Reduction Act, essa agenda de aceleração da transição verde nos Estados Unidos, ela era pró-crescimento, né? Isso ia significar uma série de investimentos, tá, que tenderiam a puxar a economia norte-americana. Então, quer dizer, a opção do Trump é, não é de abrir mão de investimentos, tá? Mas é uma mudança qualitativa, tá? Ele está optando, quer dizer, o caminho pelo qual ele está encaminhando, para onde ele está encaminhando o governo, pelo menos do que a gente pode entender até o momento, é no sentido de investimentos, né, de puxar a economia a partir dos setores tradicionais, tá? Da indústria automobilística, por exemplo, tá? Usando fontes energéticas também tradicionais, e poluentes, né? E aí tem um elemento importante, né? Quer dizer, essa preocupação em fazer renascer setores industriais decadentes dos Estados Unidos, é, tem a ver com um tipo de eleitor, quer dizer, de puxar a economia em setores, né, que vão empregar uma mão de obra que, em princípio, tá, estaria tendo dificuldade de se empregar em revitalizando áreas do país que vinham tendo um desempenho muito ruim. Só que o que é intrigante nisso tudo, tá, é observar que as políticas do Biden, tá, favoreceram, tá, foram extremamente benéficas para os trabalhadores nos Estados Unidos, tá? Os níveis de desemprego nos Estados Unidos, no momento, quer dizer, no momento da eleição, tá, estavam bastante baixos, do ponto de vista olhando para a série histórica, não? É, eu tive a curiosidade de olhar hoje o desemprego, por exemplo, no estado de Michigan, que é o estado símbolo, né, da indústria automobilística norte-americana, parte daquele que se chama, né, do cinturão enferrujado, Rust Belt, que seria justamente regiões decadentes, né, associadas a uma indústria mais tradicional. O desemprego estava muito baixo lá, tá? Também, tá? Também. Olhando para os dados, quer dizer,
Em ambos os casos, para Michigan e para os Estados Unidos como um todo, tá, estavam baixos, ainda que crescendo ligeiramente no segundo semestre de 2024, mas estavam em patamares baixos. Eu dei uma olhada também no desemprego na população que eles chamam de hispânicos, latinos e hispânicos, que é um tipo de eleitor, né, que migrou fortemente para o Trump. Tá? Foi um elemento que chamou atenção nas análises das pesquisas sobre as eleições dos Estados Unidos depois, né, de consumada a vitória do Trump. E também o desemprego para esse segmento da população, tá, de latinos e hispânicos, está muito baixo. Tá? Tá muito baixo. Houve um esforço de melhoria salarial do ponto de vista do governo do Biden. Tá? Então, além de desemprego, quer dizer, melhora salarial, o rendimento médio habitualmente recebido, dado aqui agregado, né, em termos reais, também mostrando uma situação que não era uma situação ruim da economia norte-americana. Tá? E, em princípio, dos segmentos também de mais baixa renda. No entanto, muitos eleitores, pesquisas apontam, né, que que grande parte do eleitorado nos Estados Unidos, tá, votou no Partido Republicano, votou no Trump, tá, entendendo que a situação econômica era ruim, tá, que o momento econômico era ruim e que, em princípio, Trump traria perspectiva, né, de melhora. Especulou-se, né, que esse entendimento tivesse relacionado à inflação. Tá? Quer dizer, ainda que o desemprego tivesse em patamares baixos, tá? Apesar do crescimento salarial, na verdade, então, em princípio, a inflação teria, né, tirado parte desse ganho, ou, quiçá, dependendo do segmento, a totalidade, né, desses ganhos. Só que uma coisa muito curiosa é que o ápice das perdas de poder aquisitivo da população norte-americana em função da inflação, que é 2022, foi um momento, tá, em que houve as eleições de metade de mandato, né, as midterm elections. E o Biden teve um bom desempenho. Então, quer dizer, em princípio, né, se era de se esperar que a inflação penalizasse o governo incumbente, o governo Biden, na situação, era de se esperar que isso acontecesse naquelas eleições, e não agora, justamente quando esses efeitos estão se dissipando. Então, eu li um colunista, tá, do, acho que do Financial Times, né, que exatamente chamava atenção para esse aspecto. A teoria dele, quer dizer, a hipótese que ele levantou, é que o que teria provocado insatisfação seria o forte crescimento que houve no preço dos imóveis. Tá? E também a elevação nas taxas de juros. Tá? Esses dois elementos contribuindo para dificultar é, é, bastante em relação ao contexto que prevalecia anteriormente, tá? Para aquisição de um imóvel. Enfim, é uma hipótese, tá? Acho que a gente teria que pensar um pouco mais sobre ela, tá? Mas, enfim, eu começo colocando esses elementos, depois eu até pretendo voltar e incluir alguns outros pontos que eu não falei sobre essa questão da agenda econômica, né, e do por onde que é, o Trump, em princípio, né, poderia estar pensando em conduzir a economia americana. Bom, o Luma deu uma Deixa eu, sadia. O Luma deu uma, não sei se o Luma caiu, né? Qualquer coisa desse tipo. deixa eu fazer um comentário, então, Você quer fazer? aproveitar aí Eu o queria fazer um ponto também, mas tudo bem. Então, deixa o Luma baixo. aqui, o Paradinho, Claro, vou colocar o Luma aqui Ele surgiu. na primeira rodada, né? ressurgiu. Luma, pode fazer os seus primeiros comentários.
Obrigado, uma Ricardo. entrada triunfal do Lula, né? Não diria isso. Bom, se a gente for pensar, de facto, bom, tem muito a comentar sobre esses 3 primeiros dias oficiais, de presidência do Trump, né? Mas, bom, o que a gente observa de facto é que, focando na questão mais econômica, temos já uma série de documentos, que foram assinados num sentido de potencializar, né, a realização de parte, pelo menos, do programa que ele tinha defendido o Trump durante a campanha. Tá? Então a gente reencontra as obsessões dele em relação ao aumento das tarifas, tá? Aumentar as tarifas não só, obviamente, no caso daqueles identificados, né, como aqueles países identificados como inimigos na guerra comercial e até na disputa geopolítica, que seria a mais importante, sendo obviamente a China, mas interessante ver que o Trump, pelo menos nesses 3 primeiros dias, falou mais até dos seus de reenquadrar seus aliados, e aí tanto os mais próximos do ponto de vista econômico, seja o México, o Canadá, né, pensando que desde 94, né, Estados Unidos, Canadá e México formaram o NAFTA, que é uma zona de integração comercial, onde justamente são banidas os direitos alfandegários, né? Então você não tem mais taxas alfandegárias no comércio entre esses 3 países, né? Inclusive, como tínhamos observado já em programas anteriores, bom, não temos ainda os dados consolidados para 2024, tá? Mas se a gente pegar 2023, o México tinha se tornado o maior fornecedor da economia americana, na frente da China, e imediatamente depois da China, o terceiro maior fornecedor foi, né, em 2023, o Canadá. Tá? Então a gente está falando, no caso México e Canadá, de países cujo fluxo comercial, né, cujas exportações em direção aos Estados Unidos são 2 vezes superior às exportações chinesas para os Estados Unidos, tá? E como tínhamos já comentado, né, em programas anteriores, particularmente quando a gente falou do México, né, os Estados Unidos beneficiam já de uma relação extremamente assimétrica em relação ao México, menos, obviamente, assimétrica no caso do Canadá, mas mesmo assim, em caso, por exemplo, de litígio comercial, de qualquer tipo, na verdade, de litígio, opondo o investidor, por exemplo, uma empresa americana que estaria implantada no México ou no Canadá, em última instância, esse litígio vai se decidir em cortes americanas, seguindo, portanto, a jurisprudência americana. Isso é uma vantagem enorme. Tem, obviamente, uma capacidade de imposição em relação a esses países ah, muito grande, né? Então, pode até parecer meio surpreendente, né, que, como ele reiterou, né, esses últimos dias, seja imposto a esses países uma alíquota de importação, né, enfim, no caso, para as importações americanas em proveniência desses países, de 25%. Tá? Taxar algo que, desde 94, desde a adoção do NAFTA, não era taxado. Então, isso já é algo surpreendente. Da mesma forma, o Trump frisou, inclusive usando, bom, muitas vezes, uma linguagem um pouco coloquial, né? O crescente déficit no comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos. Déficit que já superou mais de
As estimativas para o ano passado seria que já seria superado os 150 bilhões de dólares, né? Ahm, então, de novo, dizendo que esse déficit dos estados da economia americana com a economia, com a União Europeia, era inaceitável, que justamente ele ia impor. Aí, no caso, não falou de uma alíquota única, seria mais voltado para certos setores, né? Por exemplo, o setor automobilístico, o setor agroalimentar, né? Alíquotas maiores, que as atuais, para reequilibrar, né, supostamente essa relação, tá? Então é muito curioso, tá, que esses primeiros dias tenha esse foco, na verdade, num reenquadramento dos países parceiros, tá? Como uma forma de reafirmar mais ainda o poder que exercem os Estados Unidos sobre os países parceiros. Bom, além disso, como a gente já comentou também em programas anteriores, voltou de novo, né, essa ideia que os países associados, né, aos Estados Unidos do ponto de vista militar, membros da OTAN, deveriam aumentar consideravelmente sua contribuição, a parcela, né, do PIB consagrado ao orçamento militar. Aí ele falou que deveria chegar no mínimo, acho que 3%, né? Mas, bom, isso, em outra ocasião, tinha falado de 5% também. Bom, enfim, depende das versões, né? Mas que também é outro elemento que teria um impacto econômico. Isso tem que ver como vai ser feito, se vai ser feito mesmo, porque, de novo, se a gente for olhar, a pauta do Trump nessa na campanha, né, na última campanha, a campanha para a eleição de 2024, era tão diferente da pauta dele em 2016. Tá? A diferença, isso já foi sublinhado por muitos analistas, é que, bom, 2016, podemos dizer que até o próprio Trump ficou meio surpreso de ser eleito, né? Não tinha time constituído, tá? Não tinha gente assim com uma competência técnica capaz assim de carregar, entre aspas, né, esses projetos. Já agora mudou, tá? Porque o baricentro do Partido Republicano, que na época olhava, assim, os hierarcas, né, do Partido Republicano olhavam com horror o Trump, né? Ele não tinha um controle, né, sobre vamos dizer, a superestrutura do partido. Isso mudou completamente. O Partido Republicano virou um partido trumpista. Com a conversão de quadros assim que já estavam dentro da estrutura do partido e também com a chegada de novos quadros, né, que aí foram integrados, né, nessa onda maga. Então, certamente hoje você tem um time que chega em Washington, que vai ocupar os cargos principais, que tem mais competência técnica do que foi o caso no primeiro mandato. O do primeiro mandato eram pessoas que eram incompetentes, mas não duraram muito e não conquistaram um espaço muito grande. A gente viu que, por exemplo, os ideólogos puros, como o Steve Bannon, rapidamente foram deixados de lado, ou no final das contas assumiram pessoas que não compactuavam, que eram mais, assim, mais clássicos, entre aspas, né? Que não compactuavam com o Trump. Tá? Se a gente pensa, por exemplo, no Jerome Powell, por exemplo, que foi nomeado presidente do Fed, isso foi em 2018, se não me engano, né? Ou seja, foi o Trump que nomeou ele. Bom, mas o Powell, apesar de ser um republicano, é um republicano old school, não é um trumpista, tá? Então, no final das contas, talvez nesse segundo mandato, se a gente for pensar nessas mudanças econômicas, tenha, além da vontade que já existia antes, mas que não tinha muito como se transmitir institucionalmente por falta de competência, agora tem a gente talvez mais preparado. Mas isso é mais uma especulação. Temos que ver o que vai acontecer, tá? Bom, um outro ponto que tem que enfatizar, obviamente, é a capacidade que vai ter o Trump com
dominando tanto o Congresso, quanto o Senado, quanto a Corte Suprema, de fazer passar, né, reformas, talvez mais facilmente também do que no primeiro mandato dele. Tá? Então, tem uma preparação maior e um contexto institucional a priori mais favorável. Porém, tem elementos estruturais também que não podemos negar. Acho que todos nós compartilhamos a visão que as evoluções das economias têm a ver também com elementos que têm a ver com a estrutura dessas economias. Ou seja, o Trump não vai mudar de um dia para outro e nem conseguiria em 4 anos mudar a estrutura da economia americana. Pode levar a uma certa evolução, mas bom. Aí eu queria voltar sobre uma questão que, cara, também ao nosso Bicalho, né, que é a questão energética. Tá? Tem um elemento assim, tem uma grande mudança que ocorreu na posição americana, ah, na, e- do ponto de vista na inserção econômica americana na economia mundial, né, no período mais recente, né? Não é que o dólar continua sendo a moeda internacional, apesar das tentativas, de alternativas por parte da China ou de outros grupos ou agrupamentos de países da periferia, apesar do euro. Bom, o dólar até agora continua dominante. A dominação militar também continua, tecnológico-militar continua importante, mesmo ser aí cada vez mais desafiada pela China, tá? Mas tem um elemento assim novo na posição americana, se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos 10 anos, e um elemento que, na verdade, surge já um pouco antes da chegada do Trump ao poder, tá? Que, na verdade, vai ser mais a partir do primeiro mandato, do segundo mandato, né, do Obama, né? Que é justamente a revolução do shale gas. É uma coisa assim que quando você olha os dados é absolutamente impressionante. Quando você olha em 2012, tá? 2012, a Arábia Saudita exportava 8,8 milhões de barris por dia. A Rússia exportava 7,9 milhões de barris por dia. E os Estados Unidos exportavam 0,68 milhões de barris por dia. Ou seja, as exportações americanas eram 15 vezes de petróleo, eram 15, petróleo bruto, né? Tá? Eram 15 vezes menor do que as americanas. Se a gente olha os dados assim, as estimativas para 2024, a Arábia Saudita continua sendo o maior exportador mundial de petróleo bruto, tá? Com 9,5 milhões de barris por dia. Só que agora, o segundo maior exportador mundial, encostando na Arábia Saudita com quase 9 milhões de barris por dia, e que já ultrapassou, com uma certa folga, inclusive, a Rússia, são os Estados Unidos. Então, isso é um cenário completamente que mudou completamente. Em um pouco mais de uma década, os Estados Unidos estão se tornando assim, e devem, justamente pelos investimentos que vão ser ao aumento da capacidade produtiva já nesse ano 2025, vão passar a Arábia Saudita. Vão voltar a ser o maior exportador mundial de petróleo, tá? Se a gente for olhar o gás liquefiado, no qual você tinha dois, vamos dizer, players tradicionais, né, nas últimas 2 décadas, 3 décadas, vamos dizer, que eram a Austrália e o Catar, quem esse ano ultrapassou em capacidade exportadora o Catar e a Austrália foram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos voltaram a ser por si próprio uma grande potência energética. Essa pressão que está exercendo o Trump sobre os países aliados, no sentido de, vamos dizer, reequilibrar esses déficits nos comércios bilaterais, tem também a ver com isso.
Porque, por exemplo, no caso da Europa, claramente os Estados Unidos se beneficiaram enormemente, já falamos amplamente sobre isso, da guerra contra a Rússia. Tá? A Rússia, pelo contrário, perdeu seus mercados externos, está obrigado agora a vender petróleo por 30 ou 40% abaixo do preço internacional para países assim intermediários, né? Tipo Turquia, Índia, ainda mais, né? Então, desse ponto de vista, perdeu seu peso, né, no cenário energético mundial. Pelo contrário, quem pegou o lugar são os Estados Unidos. Os europeus, os países europeus, como tiveram que fazer essa transição muito rápida, a Alemanha, todos aqueles que tinham uma matriz energética que dependia muito do gás russo, bom, o que fizeram? Assinaram um contrato de fornecimento de gás liquefificado. Só que agora, depois o Bicário tem muito mais fundado a falar sobre isso, bom, o período de assinar na pressa acabou, tá? Então, os contratos já estão mais negociados, etc. Então, tem certamente o Trump tem um apoio muito grande da indústria petrolífera, né? Tem um apoio, também a tentativa de tornar isso um elemento permanente. Essa obsessão pelas energias fósseis, tá? Sendo que os Estados Unidos já são autossuficientes. Então, questão é essa ideia. We have to drill, drill, drill. Temos que perfurar, perfurar. Bom, tudo bem, perfurar, mas tem que vender para alguém. O que você está. Drill, drill, baby, drill. Exatamente. Ele é muito bom de marketing, né? Sim, depois ele tem essa capacidade, mas você vai ter que vender isso para alguém. Tá? Então, é óbvio que toda essa retórica que temos, não tem muita desigualdade no comércio bilateral, etc. Bom, uma parte dela, obviamente, tem um assunto, a visão de um maior processionismo, etc., mas tem muito a ver já com esse setor. Porque, de fato, se o objetivo, tá, for realmente de ultrapassar os 20 milhões de baris por dia de produção, bom, enfim, bom, aí você tem que encontrar lugares para onde escoar essa produção, tá? Quando a gente olha, por exemplo, e depois eu vou passar a palavra para meus camaradas, mas depois eu acho que a gente vai ter um debate sobre as questões de inflação também, como foi colocado pelo Eduardo, né? Mas é interessante ver que bom, eu falei das exportações, tá? Mas a produção de petróleo bruto americana o ano passado, são as estimativas que apareceram no artigo do The Economist, né, dessa semana, é que já chegou a mais de 16,5%. A Rússia, por exemplo, que chegou a apresentar quase 14% da produção mundial, agora caiu para 12%. Tá? Isso está caindo. Deve continuar caindo. Bom. A Arábia Saudita se mantém em 11%. Então, os Estados Unidos já são, com muita folga, o maior produtor mundial. Tá? E o objetivo é que seja aumentado isso. Então, óbvio que, bom, você pode dizer, vamos continuar comprando carros com motores atmosféricos, para não ter uma queda, obviamente, da demanda interna, por hidrocarbonetos. Mas não basta isso. Você tem que achar mercados externos. E qual forma melhor do que meio que dar uma forçada, uma negociação, obviamente, que vai acontecer, com os países parceiros. Bom, aceitem comprar, assinam um contrato com a gente. E fácil, tipo a Itália, por exemplo. A Itália tem contrato de fornecimento de petróleo com a Argélia. Tá? Bom, vamos lá. Parem de comprar dos argelinos, comprando da gente, por exemplo. Tá? Então são coisas que, óbvio que a Eni é bom. Não sou quero conhecer melhor a história energética do que eu, tem uma tradição de uma certa autonomia no fornecimento, etc. Mas a gente já viu que a Meloni, a presidente do Conselho americano, tem uma grande receptividade em relação ao discurso e ao novo governo, sendo que ele assinou um acordo de 1,5 bi para a compra do sistema, para acesso do sistema pelo Estado italiano do sistema Starlink, sendo que tem um sistema de satélite europeu, uma rede de satélite, que tem quase 2.000 satélites, um pouquinho menos que o Starlink, mas
são tão avançados quanto tecnologicamente. Então, sendo que tem um programa da União Europeia assina um contrato com a Starlink, uma das empresas da galaxia de empresas do, como se diz? Elon Mas, Musk. O Elon Musk, exatamente. Então a gente vê que tem vários cavalos de Troia na União Europeia. Tá? E essa insistência no apoio à FD por parte do Musk justamente faz parte de uma empresa de desestabilização interna da União Europeia, justamente a favor dos interesses americanos. Muito mais do que um puro alinhamento ideológico. Tá? E no caso da Itália, bom, como vimos, tem funcionado. Tá? Então, só para dar assim, ver que essa conexão entre interno e externo ela é muito forte, porque como sublinhou o Eduardo, não é que as energias verdes elas caminharam junto com isso. O Biden em nada, pelo contrário, continua expandindo a produção tanto de gás, o fracking só aumentou com o Biden. Aí o motivo era supostamente para ajudar os aliados, né, depois dos problemas surgidos em 2022 com a guerra russo-ucraniana, mas pô, na verdade é um processo estrutural. Então não é que o Trump vai de repente reabilitar uma indústria que estava sendo ostracizada. Não é. A gente viu os dados, é um fato que já é um fato antigo, que transcende a questão partidária, Partido Democrata, Partido Republicano, porque, óbvio, cria muito emprego. Tá? Essa indústria do fracking, ela cria muito emprego, por quê? Porque o bem de capital que você usa nessa indústria e tem um que a gente chama de um conteúdo nacional, ou seja, as partes, as peças, os bens intermediários, peças, componentes que entram nas máquinas que são usadas, são quase que totalmente produzidos nos Estados Unidos. Tá? Então, cria não somente o emprego, que não é tão grande na operação, mas muito mais emprego ainda depois na indústria, na cadeia produtiva. Tá? Todos os serviços de engenharia, bem de capital usado nisso, e muito emprego. Tá? E vai continuar, é somente isso. Tá? E uma última observaçãozinha em relação ao que colocou o professor Baixa, de fato, sobre o Addition Act, que na verdade era um plano de 3,3 trilhões, muito focado nas questões de transição verde, temos que ver o que vai acontecer. Eu acho que tem um efeito de anúncio, tem que ver depois o que vai acontecer de verdade, porque mesmo os atores, por exemplo, da indústria energética, da produção de indústrias fósseis, tinham começado a lançar a produção de hidrogênio, de coisas ligadas a isso, têm se beneficiado também muito dos créditos desse setor. Então, temos que ver o que vai acontecer. Certamente vai ter uma queda, mas é uma queda. Não sei se isso vai atrapalhar o negócio no mundo inteiro. Tá? E eu acho que vai atrapalhar um caso dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos podem perder em competitividade nessa área em relação à China. A China não vai parar, por exemplo. Já entrou na transição verde. Então, a questão que se coloca, tanto no caso dos Estados Unidos quanto dos aliados europeus, onde também politicamente, a gente já conversou sobre isso, tem um sentimento das populações e de também partidos com um peso crescente anti-transição verde, que está aumentando. Então a questão é mais, talvez assim, perca competitividade nessa área. Temos que ver, né? Isso é totalmente prospectivo, tá? eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui sobre essa questão específica, é que, a partir dessas questões que o Lula colocou, é que quando você acompanha essa discussão da política energética americana e que envolve essa questão da transição energética, a transição energética americana, ela sempre foi uma transição disputada, em disputa. Quando você tem a eleição do Obama contra o McCain, lá em 2008, naquele momento, o que acontece? Naquele momento, há um reconhecimento
tanto por parte do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, você tem um problema que é o aquecimento global. E a questão ali, qual é o tipo de política pública, né, mais adequada para você enfrentar isso. O McCain tinha as propostas, Obama tinha as dele. Depois de 2008, você racha isso. Você tem uma visão republicana que não reconhece a existência do aquecimento global, ponto. É uma visão partidária, e você, a princípio, teria uma visão partidária do Partido Democrata, no qual você reconhece a questão do aquecimento global. Então, essa questão é uma questão partidária. Então, naturalmente, quando o Trump ele chega ao poder, como partido republicano, ele vai colocar a questão de que o que importa não é a segurança ambiental, ou seja, o que importa não é você enfrentar a questão do aquecimento global, reduzir as emissões, né, de gases de efeito estufa, CO2, queima de combustível fóssil, mas o que importa é a segurança energética. O que importa é garantir aquela energia, né, que é essencial para o seu desenvolvimento econômico e para o bem-estar e conforto da sociedade. Existe esse trade-off. Esse trade-off, ele existe. No caso do Trump, ele subordina a questão da segurança ambiental à segurança energética. Olha, o que importa é ter energia abundante e barata. Ponto. E parece que, nesse sentido, não tem nada de, não tem de novo assim, de novidade, é a posição do Partido Republicano. É isso que o Trump vai fazer. Ponto. Eu acho que tem duas questões que eu queria colocar na mesa. A primeira delas é a seguinte: é que quando você fala sobre política energética americana, é um pouco complicado. Por quê? Porque os estados têm uma grande autonomia. Então é muito difícil você falar sobre política energética americana, né? A política energética, por exemplo, do Texas é diferente da política energética da Califórnia. Ou seja, existem medidas que o Trump pode tomar, mas que tem uma repercussão no âmbito nacional que tem essa mediação que depende da política estadual de cada estado, né? Então, eu concordo com o Luma, que é muito difícil você falar, então isso aqui para, aquilo. Na Califórnia não vai parar, os incentivos vão continuar existindo, etc, etc. Só uma Então, assim, observação justamente nessa linha, Bicalho. Interessante ver, por exemplo, que se você pega estados de, como se diz, qual é o estado de Boston? Sempre esqueço. Eh, Massachusetts. 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 Se você pega o estado de Massachusetts, é esmagadoramente democrata. Tá? Mesmo na última eleição, onde teve um recuo, do voto democrata, permaneceu muito. Só que lá gera emprego. O shale gas gera emprego. Então você não vai se opor à exploração, mesmo você sendo democrata. isso. Então, até essa questão supostamente que o Partido Democrata seria mais verde, o fato justamente que a gente tenha visto a continuação desse crescimento enorme da produção de shale gas mostra que, na verdade, na hora H, quando tem empregos em jogo, criação de empregos, né? Porque Até o Partido Democrata localmente, você pode ter até um discurso do Partido Democrata de forma global, mas o que fez o Biden, ele fez, olha, eu vou, como colocou o Eduardo também, eu faço o Inflation Reduction Act, ou seja, tenho uma boa consciência, entre aspas, ecológica, porque, bom, vou gastar 3 trilhões, né, 3, para a transição energética. Mas, ao mesmo tempo, não parou o crescimento do shale gas. Então, é uma coisa que acontece, as duas coisas acontecem. O que seria o caso agora é que realmente o apoio federal à transição verde seria menor. Mas o que que acontece? É justamente graças a esse petróleo não convencional e a esse gás não convencional, né, que é o shale gas, o shale oil, é que os Estados Unidos retoma a sua produção e se tornam os maiores produtores de petróleo do mundo. Isso é um fato, isso vem se rolando desde o final lá da primeira década, isso já estava rolando, 2010, 11, 12, já estava nos Estados Unidos, hoje é um grande produtor de petróleo. Eu acho que o que acontece aqui é uma coisa bastante objetiva, inclusive o Pastanzinho tocou.
que também era uma coisa que você observou em 2010, 11, por ali, que é uma retomada da produção de alguns setores altamente intensivos em energia, como o Bastian falou, graças justamente a essa disponibilidade. Ou seja, tem uma questão aqui que é você usar essa disponibilidade abundante que você tem em energia. Gente, e a energia realmente, energia abundante e energia barata. Então, eu vou usar essa energia barata para sustentar um determinado desenvolvimento econômico, como isso Baixa muito bem, mais tradicional, né, Baixa? De petroquímica, siderurgia, ou seja, grandes consumidores de energia. Não é o Green Deal, não é o desenvolvimento sustentável, não é o desenvolvimento. Até porque eu subordino tudo isso à questão da disponibilidade da energia. Quer dizer, para mim, a questão da segurança ambiental não é importante. Para mim, o que é importante é ter energia barata. E para E quem está terminar, na Basta, frente nas energias limpas é a China, né? Na cadeia. ainda tem isso. Então, e além do mais, tem uma terceira coisa que eu gostaria de colocar aqui para vocês, em cima dessa discussão que vocês vão começar sobre inflação, etc., a questão econômica, baixa, que a gente estava até conversando com nós, né, lá no almoço, com o nosso grande velho amigo Eduardo Costa Pinto, que é justamente essa ideia de que, se por um lado você vai ter uma pressão inflacionária a partir justamente da interdição lá dos bens, dos produtos, dos serviços chineses, não é isso? Uma pressão para que esses, né, preços, esses custos subam, você teria que usar a energia para ser um grande vetor de jogar os custos lá para baixo. Entendeu, Numa? Ou seja, tem uma lógica nesse jogo que não é uma lógica insana nem nada. O que o Trump quer fazer? O Trump quer dar um choque de energia barata. Para que esse choque de energia barata ele tenha um reflexo naquelas indústrias tradicionais, etc., etc., e de alguma forma você possa contrabalançar esse choque que ele vai ter do outro lado, na medida em que ele, não, os produtos chineses, etc., etc. Eu acho muito legal isso, Prado, porque quando você lembra que você tem um aumento do preço de energia num determinado momento, e esse preço de energia não tem o mesmo, esse aumento não tem o mesmo impacto lá dos anos 70, graças à inundação de produtos chineses, lembra? Aquela coisa que faz uma contrabalançada lá atrás, agora ele inverte, né? Joga os produtos chineses lá para cima, o preço, etc., etc., com a minha substituição aí de importação, né, a lá Estados Unidos, e joga o preço de energia barata. Ou seja, E tem uma tem, lógica, mas para tem um isso, outro fator ainda, concretamente, Bicalho. não só para fechar aqui, Basto, Pois passar não. a palavra para vocês, o que acontece é que esse movimento implica que você simplesmente desapareça com a questão ambiental. Então, eu concordo com uma, quer dizer, o que é pesado é a produção de gás e de petróleo. A produção de renováveis depende justamente dos incentivos federais, que são aqueles que passam pelo Congresso. Cada vez que passa pelo Congresso, é uma discussão danada se mantém esses incentivos ou não. Mas tem um valor simbólico, não é isso? Tem um valor simbólico. Não, a gente vai por aqui e vocês, cara, fica aí no meio, sabe? Então, essa política energética do Trump, ela não tem nada, ela é consistente com a política energética do Partido Republicano, em primeiro lugar. Ela é consistente com a política energética da extrema-direita, que nega o aquecimento global. E tem uma proposta de desenvolvimento por trás dela. Tá certo? Ela tem uma proposta de desenvolvimento, não é uma porra louquice. Ah, eu vou aqui no desenvolvimento sustentável, moderno. Não, eu vou aqui com o velhão, no tradicional, tá certo? E tem ainda o impacto de tentar reduzir os preços, né, e os custos e bater de alguma maneira, de uma forma positiva, isso na inflação. Era só Eu queria só esse fazer uma angu, observação, esse Bicalho, até caroço que eu queria lembrando. botar nesse angu aqui. Eu queria fazer só um adendo, né? Aliás, observa, na nossa conversa de ontem foi importante para, né? Bebi muito da nossa conversa de ontem na minha primeira fala, né? Agora tem um outro elemento em relação a custos, né? Porque a economia norte-americana já está com níveis de desemprego baixos. Com o estímulo para esses setores, aumento de emprego por aí, tá? Substituição de importações, tá? Com aumento de tarifas sobre é,
é, países parceiros, né? Quer dizer, o que em princípio induz, né, os produtos ficando mais caros, a substituição, né, de produção de produtos importados por produção doméstica, estimulando a produção doméstica, estimulando também a expansão do emprego. E se realmente se levar adiante essa questão da expulsão dos imigrantes ilegais, tá? É, isso cria um mercado de trabalho, isso cria espaço para expansão, mas, por outro lado, em princípio, cria um contexto de pressões altistas nos salários. Tá? E aí, quer dizer, ainda mais essa questão da transição da energia barata, quer dizer, você tem um aumento do custo, não podendo contar com os produtos importados, onde eles eram mais competitivos que os produtos norte-americanos. Uma possibilidade de pressão salarial, né? Então você compensa isso, né, com uma redução de custo pelo lado da energia. Agora, essa valorização essa melhora salarial é importante pelo lado, você tem pelo lado do emprego, mas também poderia ter pelo lado dos salários, para ganhar aquele eleitor, tá? Que justamente apoiou Trump nessa eleição, tá? O eleitor de mais baixa renda, tá? Que é onde os democratas mais perderam, né? Mais perderam espaço com esse tipo de eleitor. Só esse adendo que eu queria fazer, Bicário, Pradinho, mas num sentido hipotético, não é uma afirmação, né? Mas é aqui seria, digamos, um adendo, né? De um outro elemento que é, aumentaria ainda mais do que você colocou a importância dessa redução de custo pelo lado da energia barata. Pradinho, Eu estou aqui comportado, mas e eu tá, né? estou Pradinho, comportamento nessa eu mesa tô aqui altamente penalizado, né? eu tô Exatamente. comportado aqui, mas com vários pontos, né, das colocações, tanto numa quanto baixa, quanto você fez, todas muito pertinentes, instigantes, mas eu vou levantar uma premissa um pouquinho diferente em alguns pontos. Em primeiro lugar, nos últimos dias, até em função desses acontecimentos, eu li muito do material, tanto da Heritage Foundation, declaração não apenas do Trump, mas vários dos seus assessores. Eu estou convencido que nós temos repetido no Brasil, aqui, principalmente na imprensa, inclusive na imprensa de esquerda, o tipo de crítica que os liberais americanos estão fazendo ao governo Trump, que ele não sabe muito bem o que é uma loucura, que vai dar errado várias coisas, há uma certa subestimação da estratégia que está colocada. Mas quando nós analisamos a estratégia do Trump, ele levanta algumas coisas, ele tenta enfrentar um desafio que provavelmente, eu não sei se ele vai conseguir ou não, eu acho que provavelmente não, mas a impressão que me dá é que é o que ele vai tentar atacar. A China hoje representa 32% aproximadamente da produção manufatureira mundial, levando em conta a produção em valor, em dólar, né? E os Estados Unidos 15,8%. Ou seja, a China já representa o dobro da produção americana de manufaturados. O terceiro país nisso, que é o Japão, está 6,5%. Aí depois entra a Alemanha, a Índia, a Rússia, etc. Ou seja, os Estados Unidos, ele se vê como a principal economia do mundo, mas quando nós analisamos a questão da sua capacidade industrial, hoje a China já passou de passagem. No momento atual, no momento em que o jogo, não apenas econômico, mas político internacional, fica mais duro, essa situação é bem preocupante numa perspectiva americana. A capacidade americana de conter a China mostra-se muito mais limitada quando a gente analisa sobre esse ponto de vista. Qual é a situação real
americana. Se nós pegarmos essa participação na produção manufatureira e trazer para paridade de poder de compra, porque esse cálculo é feito em preços de mercado, a diferença da China ainda é muito maior do que reflete esses números. Então, os Estados Unidos têm um real situação, desafio pela frente quando a gente analisa a questão industrial. Então, eu compartilho integralmente a visão de que a questão americana passa, se ele vai fazer proteção em determinados setores, e ele vai fazer, né? Mais uma vez, a referência do McKinley é perfeita para isso. Foi um grande protecionista bem sucedido, porque foi a proteção da indústria americana que fez avançar com referência à produção britânica, alemã e várias outras coisas, foi muito importante naquele momento. Como é que ele vai fazer isso? Como você coloca? Bem, tem um aumento de preço dos produtos que ele vai proteger. Tudo bem, eu jogo energia para baixo. Mas não é só a indústria tradicional. Eu compartilho da sua visão, Baixas, que a indústria tradicional vai se beneficiar das políticas do Trump. Mas o Trump também não é à toa que ele está se unindo às grandes corporações de inteligência artificial, e esse investimento anunciado, que não é investimento público, é investimento privado, de 500 bilhões de dólares, eu fui olhar cada uma dessas empresas, né? A Open AI, que é uma empresa que a gente já conhece de inteligência artificial, que fez o ChatGPT, tem o SoftBank, que é um banco japonês. Na verdade, é uma empresa japonesa que atua em comunicações, em cabos submarinos e várias coisas, e Oracle. Agora, observe o seguinte, eles estão criando com 100 bilhões de dólares um primeiro centro em Ellison, no Texas. E eles pretendem criar 20 outros centros. Aí, Bicário, no momento em que você começa a fazer isso, o primeiro efeito é cair o suprimento de energia elétrica. A demanda de energia elétrica de inteligência artificial é gigantesca. Eles vão ter que subir muito a produção de energia elétrica para dar conta dessa demanda, né? Aí, o custo de energia é fundamental, meu amigo. Porque se esse aumento de demanda se faz com uma oferta inelástica de energia, você arrebenta completamente esse tipo de estratégia. Eu acho que aqui você tem botar energia baixa é fundamental, porque você vai proteger, e é fundamental que você vai disputar o coração do século XXI, que é a inteligência artificial aliado à produção de chips. Esse é o jogo, né? Aí é onde a China, aí é briga de cachorro grande. É China versus Estados Unidos, inteligência artificial, chip. Aí é onde vai pegar. Eu discordo da visão de que o grupo vinculado ao Trump, os republicanos, eles têm uma mera abordagem negacionista da questão do aquecimento global. Eu acho que é mais complexa. Eles veem o aquecimento global como uma oportunidade para eles. Quando ele anuncia que ele quer a Groenlândia e o Canadá, porque você vai ter as rotas do norte, implicitamente nessa política você reconhece que vai ter um aquecimento global que vai alterar as geleiras do norte. Eu vou aproveitar com isso. A questão não é se eu acredito ou não no aquecimento global, isso é questão eleitoral, é uma questão de discurso. É que esse aquecimento me beneficia. O que vai acontecer no mundo daqui a 40, 50 anos é irrelevante para esse tipo de visão pragmática dessas pessoas. Eles não estão interessados no amanhã, estão interessados com as oportunidades abertas no momento. E as oportunidades são gigantescas, do ponto de vista deles. E a Então, Groenlândia tem, né, aparentemente é rica em metais raros, né? tudo Então, quer isso. dizer, está dentro dessa preocupação, né? Se Tá não dentro tivesse do. aquecimento global, não faz sentido querer a Groenlândia, Exatamente, não é? exatamente, Então, exatamente. o aquecimento global É um vale esforço para garantir eleitoralmente. suprimento, né? De algo
de uma commodity fundamental, estratégica, no contexto do aquecimento do global. aquecimento global. Né? Então, uma coisa é eu falar eleitoralmente, eu não acredito nisso, mas eu ajo como se eu acreditasse nos seus efeitos. Então, eles estão agindo dentro disso daí. Então, a estratégia para mim é o seguinte: o aquecimento global nos beneficia, porque nós vamos usar esses espaços. Nós vamos, provavelmente, vai ter uma expansão de fronteira agrícola nessas regiões, nós vamos, de alguma maneira, nos beneficiar com referência nisso. Nós vamos jogar pesado em inteligência artificial, e aí vamos desafiar a China. E, geopoliticamente, Eduardo e Numa, eu acho que nós vamos ter um novo Conferência de Berlim. Só para lembrar as pessoas, a Conferência de Berlim é quando a África foi dividida, Scramble for Africa. Então, a meu juízo, o que está A África sinalizando foi dividida no século XIX, né? do século XIX, em É 1870, o colonialismo, né? O o neocolonialismo. colonialismo. Então, qual é o jogo que está aí? China, eu quero hemisfério ocidental, Américas, eu quero pedaço do Indo-Pacífico, a África, eu não sei como é que fica. A Europa que se lixe, a Europa já é minha, queira ou não, porque eu criei uma armadilha para a Europa. E você fica aí. Agora, o que você vai ficar vai depender dessa disputa geopolítica. É claro que você vai ter conflito na disputa por produtos de tecnologia, mas observe que ele faz a seguinte declaração: eu não entrarei mais em guerras inúteis. Ou seja, como um homem de negócios pragmáticos, ele vai, tudo que ele puder negociar, ele vai fazer. Guerras como a do Afeganistão, onde a OTAN passou 20 anos, os Estados Unidos passaram 20 anos e perderam, não vale a pena, sob o ponto de vista de negócio. Tudo bem, o complexo industrial militar ganha essa coisa toda, mas está fadada a derrota, a coisa da Ucrânia, etc. Como agora não tem mais o discurso de defesa de valor nenhum, antes, o discurso da Europa e dos Estados Unidos, nós estamos defendendo a democracia, nós estamos defendendo os direitos humanos, seja lá o que for. Agora não tem isso. É interesse puro. Então, ele vai para um enfrentamento onde ele entende que seus interesses, de alguma maneira, justifiquem esse enfrentamento. Então, eu não acho uma bravata dele quando ele chega e diz o seguinte: eu vou retomar o canal do Panamá. Fora o fato de ser muito simples para os Estados Unidos, ele toma isso quando ele quiser, se ele de alguma maneira se sentir prejudicado pelo movimento de mercadorias chinesas aí, ele pode muito facilmente fazer isso. Não é à toa que a China está preocupada de fazer as ligações por terra, inclusive do Brasil com a costa do Pacífico, para exportação de grãos, né? Porque a nossa exportação de grãos passa pelo Canal do Panamá. Né? Aí você tem um espaço com referência à questão brasileira. A questão dos BRICS, que é outra questão que se coloca, o enfrentamento, não há uma ameaça imediata para os Estados Unidos na questão do dólar, no que se refere à questão do capital financeiro. Provavelmente haverá, isso não há o que os Estados Unidos possa fazer, uma redução da participação do dólar no comércio internacional. Né? Agora, observe o seguinte: vamos pegar o exemplo do caso brasileiro. O Brasil exporta hoje apenas 12% das nossas exportações vão para os Estados Unidos. É mais ou menos o equivalente às exportações nossas para a região da ASEA, que é o sudoeste lá da Ásia. É mais ou menos equivalente à exportação do Brasil para a América do Sul. Sob nosso ponto de vista, os Estados Unidos já não é mais um destino tão importante assim nas exportações. Agora, a capacidade de desestabilização que os Estados Unidos têm nas Américas, mesmo que a sua importância comercial não seja tão grande, é assustadora. Por que é assustadora? Porque aqui
nós temos, e aí me dirigindo ao nosso francês, nós temos um Vichy interno. Quer dizer, tem uma parte da sociedade brasileira que acha muito razoável sermos dominados por esse hegemon ainda muito forte, embora decadente, e está ansiosa por isso, não tem o menor senso crítico. Eu acho que as coisas, um pouco aí do bolsonarismo, do nacionalismo ritual, deixaram de ter graça no momento em que isso se transforma perigosamente numa situação de botar em risco efetivamente os interesses nacionais numa dimensão que não tinha antes. Né? Porque essa é a grande fragilidade brasileira hoje. Nós estamos muito facilmente desestabilizados. Eu falei sobre o Brasil, mas isso é verdade em outros países das Américas. O grande poder americano nas Américas é o fato de que ele tem ainda um imenso soft power, não sei se o termo é adequado para isso, mas é uma capacidade de mobilização parte da sociedade dentro desse jogo. Agora, isso não funciona na Ásia, por exemplo. Né? Não funciona na Turquia, não funciona na Índia, não funciona mesmo na Coreia, não sei. Da Coreia tem as questões de disputa específica, da Coreia deve funcionar, mas até porque tinha a questão presidencial aí recente, mas é diferente. Né? Então, eu vejo a ascensão do Trump como um momento de grande preocupação para países de renda média. Esses vão ser os mais prejudicados. Eu não acho que as potências militares ou econômicas, ou seja, China e Rússia, vão ser tão prejudicadas assim, porque eu acho que os Estados Unidos vai negociar. Mas eu acho que aquelas potências que ele não precisa negociar, como já a questão de valores já não é mais um bom argumento, as nossas margens de manobra ficam muito reduzidas. E isso é uma grande preocupação por essa parte do mundo desses países que têm muito a perder, né, que tem um potencial de desenvolvimento, de transformação, etc. Então, eu vejo nesse momento que nós temos que levar muito a sério a estratégia deste governo. Não uma estratégia translocada, ela faz sentido nos termos deles. Claro que isso tem efeito sobre o mundo, ignora o aquecimento global, ignora os grandes valores universais, ignora o multilateralismo, mas, sob o ponto de vista deles, tem começo, meio e fim a estratégia. Opa, você ficou quietinho, hein? É o único cara bem comportado dessa mesa. Aliás, Numa, Não, eu acho que a o que- Europa é um dos setores que mais perdem com isso daí, porque a Europa confiava muito nesse guarda-chuva de proteção americana. Agora eles vão ter que aumentar gasto militar sem ter, no momento em que eles estão pressionados com um conjunto de situações domésticas, né? E eles têm uma visão que os orçamentos não podem ser muito deficitários, essa coisa toda. Então eles têm um problema. Pois é, Margens. mas Bom, eu e a já vou voltar. Europa perdendo, né, perdendo fortemente Capacidade de relevância barganha, né? no. É, aí vamos. Eu acho que assim, a Europa aí tem situações extremamente contrastadas de um país para o outro. Já vou voltar a Isso é verdade. esse ponto. Eu também Mas só concordo. queria fazer duas observações sobre a intervenção do Bicário, que achei muito interessante, como sempre, né? A gente tem que provocar um pouco ele, né, para falar sobre o setor energético, mas O quando ele Bicalho é que começa. nem no futsal gol linha, né? O goleiro Isso. linha, né? Que sai Não, mas jogando. Em primeira determinados observação a momentos ele Olha bate o fazer. só, eu jogo. sou o âncora. Se o âncora começa a falar, isso vai até às 4 da manhã. Mas então o âncora tem que ficar quieto. Senão, se quatro falando, do jeito que a gente gosta de falar, imagina. O Bicalho, só queria lembrar que houve um momento que éramos cinco e a coisa andava. Mas demorava a terminar, né? É, Mas não era um cinco qualquer, né? Era o Costa é Pinto, né? isso, isso, isso. Vai lá, Numa.
Mas então, eu queria primeiro sobre a questão das indústrias intensivas em consumo energético. Pode ser uma perspectiva, mas não é o que aconteceu, tá? Se a gente viu uma explosão do consumo da produção de energia, bom, eu peguei até porque eu queria ter certeza, eu peguei a produção, por exemplo, de aço, a produção de aço caiu entre 2010 e 2023, caiu de 15% nos Estados Unidos. Então, que é uma das indústrias justamente mais consumidoras. Então, se a gente for olhar a Mas produção inteligência artificial consome mais do que aço, tá? Bem e mais do que aço. Inteligência sim, artificial não, mas consome então bem mais do que aço. os caras, então, estava querendo chegar a esse ponto, porque assim, se a gente for olhar o consumo da indústria como um todo, ele aumentou, ele passou assim se a gente pegar até dados mais antigos, né? O consumo não de energia, é de petróleo, né? De petróleo, associado a petróleo. Bom, ele aumentou um pouquinho, tá? Mas muito pouco. Se a gente pegar os dados, por exemplo, de 2006, né? Ou seja, dados de quase 20 anos atrás, né? A gente vê que em 2006 era, sei lá, 5.200 equivalentes barris por dia, 5,2 milhões, né? Passou para 5,3. Tá? Então, realmente tem uma estagnação, só que a estrutura do consumo da indústria mudou. Justamente porque, bom, tem uma parte que é ligada, por exemplo, à eletricidade e a toda a coisa da internet. Enorme, porque, bom, a gente fala muito de inteligência artificial, bom, agora virou um tema da moda, mas, bom, que os centrais de armazenamento de informações, é aquele. Exatamente. O consumo deles tem se expandido enormemente nos últimos anos, tá? Agora, realmente, bom, a gente tem uma capacidade de tratamento dessa informação maiores, mas o consumo em si não é só da inteligência artificial. E porque você tem realmente multiplicado essa necessidade de armazenamento de energia, tá? Mas as indústrias tradicionais, se a gente pegar, portanto, a siderúrgica, não progrede tanto, tá? No caso da petroquímica, aí precisaria realmente, porque é um tema complexo, aí Gás, eu acho que né? eu sou o nosso engenheiro, o Bicaro pode falar com mais propriedade, não está tão claro a evolução, tá? Não parece ter tido uma explosão, né, do consumo, assim, então tem muita coisa que refinada, mas exportada já para ser usada para outras indústrias petroquímicas, então parece, mas eu não sei, depois isso teria que ver com o Bicário. Um Será pequeno uma primeira comentário, observação. Lucilena, só um pequeno comentário, você Hum? tem razão. Ali no final da primeira década, você tinha essa perspectiva, né, que essa disponibilidade de energia ela pudesse, e ela realmente ela faz algum tipo de reindustrialização muito concentrada, muito local, que é a própria característica do cheio, também, enfim, tudo isso, mas ela não vai. Agora, eu só queria fazer um pequeno comentário aqui sobre essa questão do data center. A gente tem muito claro na cabeça. Se você Questão do pensa, que, Bicalho? para a gente ter muito na cabeça isso, é preciso Não, ter mas muito a claro questão a do que eu não questão entendi, eu do, não do ouvi se data falou. centers. Data Data center. Ah, tá. center, data center. Olha o contexto que a Centros de gente tem. armazenamento de dados. O que a gente tem hoje? Se você pensa em termos de consumo de energia elétrica no mundo, o impacto ainda é muito pequeno. O impacto é muito pequeno. Agora, se você pensa em termos de consumo local, o impacto é gigantesco quando você coloca um data center. Qual é a situação hoje, concreta e objetiva? A gente não sabe o que vai fazer com isso. Ponto. Bom, eu não tenho uma fonte de energia que seja suficientemente barata para segurar esse consumo que está sendo colocado na mesa. Além do mais, tem uma questão fundamental sobre que eu colocaria para Está vocês que são crescendo muito, economistas. Bicário. É muito difícil você pensar em inteligência artificial, em uma nova tecnologia que tem um insumo que não é disponível e que não é barato, que seria a energia elétrica. Como é que você E casa essas Bicalho, duas coisas? Não casa. Sabe a proposta colocada na mesa? O que tem na mesa, no caso americano, é você pegar algumas centrais nucleares que já estavam meio de lado e você pendurar um data center numa central nuclear.
Porque A você Amazon, jogar por exemplo, isso. tá muito interessada por aquelas mini centrais Isso, que nucleares, é, pô, né? é só você ver os caras, mano, o cara da Microsoft, o Bill Gates, adora esse papo, etc, etc. Uhum, Agora, uhum. o sistema elétrico que você tem hoje na Europa, que você tem nos Estados Unidos, ele não encaixa essa demanda. Não Não aguenta. encaixa. Não encaixa. Ah, Agora, o Prado colocou assim um gato no telhado. Falou assim, hum, não, se eu tiver gás para dar pro pau, eu pego, coloco uma central, né? Uma central térmica, ciclo combinado lá em cima do gás, e caso esse gás. Mas só que o volume é muito grande, entendeu, Prata? É muito grande. Embora pode ter gente até que pensa em fazer esse negócio. Então, data center é uma coisa que tira do lado, porque esse jogo aí é um jogo empenado, que nem é um jogo de hidrogênio. Não tem jogo nenhum de hidrogênio. Porque aí você repete a mesma coisa, uma necessidade de uma energia elétrica enorme no momento onde você não tem energia elétrica barata disponível no mundo, cara. Então, é por isso, Prado, que as as terras raras, né, lá da Groenlândia, né? Cara, vamos no gás, vamos no petróleo, vamos no, né, no tradicional, enfiamos uhum. todo esse GNL. Cara, para você ter uma ideia, Prado, a liberação da exportação de gás americano, ela é feita pelo Obama. Até então, você não podia exportar gás. É só o Obama que libera a exportação de gás, que agora vai bater no GNL que os americanos estão deitando rolando em cima dos europeus. Você saiu de um gás barato da Rússia para se pendurar no GNL americano. É. Exatamente. E a Rússia viabilizar a China nisso daí, fazendo Isso, e infraestrutura, você também. Então, facilitar o investimento da China. esse é o jogo, né? Eu só estou chamando a atenção para você. O data center. Eles dizem, gente, eu não sei o que a gente faz com o data center. Sim, Pode mas é ser que o exatamente o que data a gente center tem se visto. vire em coisa alguma. Pelo simples fato Uhum. que eu não tenho energia para bancar isso. Você está me entendendo? Eu não tenho recurso natural, eu não consigo bancar isso, eu não consigo Quando gerar uma você energia. olha, por exemplo, as projeções, na linha do que falou o Bicalho, né, do crescimento do consumo associado a esses data centers, né, a esses centros de Hidrogênio, se você almacenamento, pensar no hidrogênio é para uma substituir o coisa gás russo, exponencial. Tá? cara, você tá maluco. Nada acompanha, assim, esse é um problema. Mas só uma observação mais específica. Tem uma outra coisa, de novo, bom, depois a gente volta a observações mais gerais, mas em relação à competitividade, energia barata depende também do desenho do sistema, assim, do setor energético no país. O que a gente tem visto é que a US Steel, desde 2023, bom, agora foi recusado, o Estado Federal teve que entrar, que é a principal empresa americana de produção de aço, devia, se não houvesse intervenção do Estado Federal, ser comprado pela Nippon Steel, que é a E, maior empresa. Ou seja, isso mostra essa ideia que só porque a energia teria energia barata, por onde tem um mercado energético entre isso, e a competitividade do Japão, que pelo contrário, você olha o Japão, precisa importar toda a energia, tem nada. Mas o aço japonês é mais barato, mais competitivo. Então, a gente tem que pensar também que tem essas intermediações e que o desenho do mercado elétrico, o mercado energético, na verdade, de forma geral, nos Estados Unidos, é muito falho. Lembramos dos episódios múltiplos. A Enron, que era justamente uma empresa que fazia essa intermediação, faliu, criou um lockdown. O recente, aí faz alguns anos, é o Texas também, que ficou, sei lá, uma semana sem energia. Texas, que hoje isso. em dia virou a segunda Silicon Valley. Hoje em dia, até por razões ideológicas, toda a tech está migrando para o Texas. Mas é um estado que está à mercê de um apagão elétrico só porque você tem um desenho muito estranho do setor energético nos Estados Unidos. Tá? Então, esse é um elemento importante. Outro elemento que eu queria frisar, e de Só um Numa, novo, antes pequeno, de ir só, adiante, só uma só um pequeno, frasezinha. Se você tiver razão, o desenho da estratégia americana de enfrentamento à China está falido. Ou seja, se esse negócio não funcionar dentro disso daí, o principal ponto de disputa contemporânea, que é nesta área, os chineses vão levar. mais ou menos, só, porque só também a gente colocar, pode olhar de uma outra Numa, forma. deixa eu só Nos Estados colocar, Unidos, Numazinha, só colocar uma questão nessa direção que você falou, que é muito importante isso, quer dizer.
Se a questão da competitividade é só energia barata, você não explica a China, não dá pra explicar. Hum, Não é assim, só Cara, questão de, se fosse tem energia, isso, então a a França não teria siderurgia. Né? perdido quase a totalidade da sua siderurgia, porque tem a energia uma das mais baratas do mundo, absoluto, do ponto de vista da produção, do ponto de vista, vamos dizer, de engenharia, só que ela está dentro do mercado elétrico europeu, ou seja, aí Brigando por perde essa isso, né? competitividade. As coisas são mais complexas desse ponto de vista. O que eu gostaria também de acrescentar é um elemento importante que é ligado justamente à questão das competências locais. E aí, de novo, porque na transição energética, bom, são estimativas, não sei o quê, mas eu vi isso tanto no Le Monde, né, referido, quanto no The Economist, e até, bom, fui olhar os dados do Ofício Federal de Energia, né, Uhum. parecem concomitantes, tá? Se a gente for olhar o que a questão das energias limpas, e óbvio que o Estado Federal, particularmente com esses, como foi bem colocado pelo Eduardo, deu um impacto enorme com esses 3,1 trilhões do Inflation Reduction Act. Mas, por exemplo, só o estado da Califórnia, por exemplo, tem planos. Aí, se a gente for pegar as estimativas pelos próximos 10 anos, né, de um gasto de equivalente a mais de 2 trilhões nesse setor. E não esqueçamos que se a Califórnia fosse um país independente, seria, sei lá, a oitava, sétima, ou oitava, né, economia mundial, né? Então tem também umas competências locais e a Califórnia não vai deixar de fazer isso, tá? A priori, né? Pelo menos, né? Então, óbvio que vai atrasar, como a gente colocou, porque talvez tenha deixado a impressão que não, não teria tanto peso. Não, sim, o fato que o Estado Federal não apoie mais essa transição vai ter um efeito de desacelerar um pouco a velocidade com a qual os Estados Unidos estavam fazendo esses avanços. Mas como tem estados, e alguns dos estados mais ricos, que têm ainda uma política própria vinculada a esse setor, não é tão claro. Como sempre, no caso americano, essa coisa federal torna as análises sempre mais complexas. Não, Tá? mas Não ainda é tem como a Europa. estados. Outro dia a gente Tem, vai falar, mas com o professor Eduardo, né, a gente já conversou bastante sobre o assunto. Na Europa já é diferente, porque aí se cada estado, se o estado decide que ele não vai mais apoiar tanto essas políticas, o que está acontecendo agora, como está acontecendo a nível da União Europeia, já é outra história. Ela é muito mais centralizada. Tá? Não tem. Bom, a Alemanha talvez seja um caso um pouco à parte, com a coisa de Landers, né? Bom, isso. Mas o resto não é assim. O resto é tudo muito dependente do Estado federal em cada país. E também, obviamente, da posição da comissão. Só que, como a gente viu, com o segundo mandato da von der Leyen, como ela teve que dar uma guinada à direita para se manter, né, ela também deu uma boa esvaziada no conteúdo de transição energética, de transição verde, que carregava no primeiro mandato dela. Tá? Então, isso só. Sim, diga. até porque que eu acho, se eu não me engano, a política energética, no caso da União Europeia, é uma prerrogativa dos Estados nacionais. O que é Sim. prerrogativa de Bruxelas é a Mas questão com da a competição, comissão é a questão dando da, dinheiro, não, é a questão da fundos competição e a estruturais. questão da concorrência. Então, o mercado Uhum, elétrico sai via competição e concorrência, não via política uhum. energética. Não, a França pode fazer a política que ela quiser, desde que ela não sacaneie a competição e a concorrência. Aí você vem e encaixa o cara dentro desse negócio. E, além do mais, só para citar que você estava falando, que a gente fala de estado mesmo, cara, tem cidades americanas e tem estados americanos, mas tem que você pode o seguinte: você não pode construir um novo edifício com tubulação que tenha tubulação de gás. Uhum. Porque você, né, você para combater o combustível fóssil, não sei o que, vou construir um edifício novo. Esse edifício novo, toda a parte de cocção, etc., de cozinha, tá, vai ter que ser feito com energia elétrica. Por quê? Porque o edifício não pode colocar tubulação a gás. Aí, o que, que é? Né? O federal, o local, etc., para você ver como é que no caso americano isso é um imbróglio É desgraçado, cara. muito complexo. Isso Muito é uma questão delicado. em relação à observação do Luiz Carlos. Eu acho que não, acho que, na verdade, a posição americana, qual que é? E você, vamos
exportar muito gás liquefiado, muito petróleo, etc. E os nossos, acho que o Trump tem meio essa ideia, né? Vamos obrigar os parceiros a comprar mais desse gás que a gente produz, mais desse Na Europa. petróleo que a gente produz. E aí tudo bem, se não for a transição, beleza, eles vão ficar ainda mais dependentes da gente. Eles dependem. Nesse sentido, a guerra da Ucrânia acelerou e foi providencial para o Trump, porque você consegue emplacar esses contratos de energéticos, que agora comprar de países cuja posição não é tão clara nesse cenário geopolítico, vira assim, o argumento americano é que pode virar uma questão perigosa, é realmente a Alemanha, por exemplo, que cometeu esse erro enorme, né, de depender da Rússia. Nenhum outro país agora pode mais seguir esse caminho. Então, os Estados Unidos usam esse argumento, dizem: olha, vocês quiseram depender dos russos, olha o que aconteceu. Com a gente, isso não vai acontecer. Tá? E também tem o setor militar. Também o setor militar industrial americano se beneficiou, assinou contratos, apoios de contratos, enfim. A guerra entre Ucrânia e Rússia foi uma benção do ponto de vista econômico para os Estados Unidos. Porque permite, e ainda por cima, eles podem puxar ainda mais, nesse sentido, a posição do Trump, que é impor, e como falei para vocês, ele tem falado muito mais do que da China e tem falado dos aliados, de impor essa coisa de supostamente acabar com essa folga que teriam mostrado os aliados. Os aliados, o que vão fazer? Tem uma alternativa? Não. Eles dependem, os programas, por exemplo, de desenvolvimento de novos armamentos pela Alemanha, em colaboração com a França, em particular, mas também com os programas europeus. Tudo foi interrompido porque os alemães assinaram contratos, após contrato, para comprar diretamente dos americanos. Então, o projeto, por exemplo, de caça franco-alemão acabou na parte alemã. Eles compraram tudo dos americanos, acabou. Tá? Então, quem, por exemplo, defende que a Rússia foi muito esperta ao fazer o que ela tem, a entrar na guerra em 2022, bom, da posição, o que aconteceu? Ela perdeu o seu lugar de segundo exportador mundial de armas, a França tomou, os Estados Unidos aí estão liderando com uma folga que nunca tiveram esses contratos. Os Estados Unidos agora são quem manda no jogo energético mundial, a tal ponto que o desprezo que eles têm mostrado, por exemplo, em relação à Arábia Saudita, que até deixaram a Arábia Saudita fazer esse movimento para os BRICS, porque não é mais e tão importante, porque são eles que dão as cartas do jogo, agora no setor energético. Então, não sei, não teria uma visão tão negativa do movimento. Não digo que eu acho fantástico, mas eu digo que tem pelo menos uma lógica atrás da movimentação que está fazendo o Trump, que na verdade não é tão em ruptura em relação ao que já vinha fazendo a administração Biden, né? Tem mais uma continuidade, né, nessa projeção para fora do setor energético. Os contratos foram assinados na presidência do Biden, não foi o Trump que assinou, né? Isso vai Luiz, aprofundar algo que já foi iniciado. há 6, 7 anos atrás, no Baixo, a Alemanha estava construindo uma planta de regasificação de gás natural liquefeito para dar uma satisfação para os Estados Unidos. Tipo assim, não enche o meu saco. Eu estou botando isso aqui, mas o gás é russo, certo? Mas estou construindo essa planta daqui, aí por aí você vê como é que mudou completamente. Agora, eu discordo do Numa, sabe? Eu queria trazer esse debate aqui pela seguinte razão, da questão da Alemanha. Uma parte do crescimento industrial, o fato da Alemanha ter se consolidado como a maior potência industrial da União Europeia e uma das maiores do mundo, uma parte disso deve-se também à energia barata. Você coloca, mas a França tinha saída nuclear, que conseguiu fazer isso a um custo barato. Mas, no caso da Alemanha, essa hipótese, esse caminho, parece muito pouco provável pela visão majoritária que a sociedade tem de rejeitar a energia nuclear. Tudo bem que os verdes, que são curiosamente belicistas e pró-americanos, fizeram uma bobagem monstruosa que é, no meio dessa crise, ainda avançar
na desmobilização das centrais nucleares. Mas, a meu juízo, a Alemanha tinha uma posição chave de fazer essa integração através da Rússia com a China. A Alemanha, nesse conflito, ela se afasta, e a Rússia fez a opção de se vincular cada vez mais à Ásia, em especial à China. E a economia russa, no meio dessa confusão toda, vai muito bem, obrigado. Curiosamente, vai muito bem, obrigado. Isso, Luiz É, Carlos, assim, tem que ver o que devido à economia de guerra, o que vamos ver se houver por algum tipo de armistício, vamos ver, porque não, tudo bem, mas futuramente até agora ela conseguiu remontar algumas estruturas industriais e tem uma aposta pesada da sua integração com referência à China. Para mim foi muito impactante quando você pensa a história russa, o discurso do Putin lá atrás, quando ele diz o seguinte: nós vamos mudar o enfoque que nós tínhamos desde de olhar, de busca de integração com a Europa, para voltarmos com referência à Ásia, à China. E eles estão fazendo isso. Eles estão, a China e a Rússia, estão investindo pesadamente na integração energética. Vai demorar algum tempo, isso vai haver. Isso vai ter consequências. A meu ver, nós vamos ter uma partição do mundo. Eu volto a insistir nisso. Aí é quem está lá, quem está cá. não, mas A nisso a minha gente questão. concorda, Luiz Carlos. Tem dois polos, Estados Unidos, que estão claramente reenquadrando, inclusive, os aliados. Então, as decisões não se tomam na Europa, não se tomam no Japão, nem até os que achavam que eles estavam convidados na mesa, como o Canadá, ou até um Já certo ponto era. o México. É. Agora, foi muito claro que não, né? Eles foram colocados. No caso da Rússia, para mim, não, a Rússia está virando um mero satélite da China. Porque quem tem o poder todo nessa relação é a China. A China não Econômico, não precisa da tem dúvida. energia. A China não precisa da energia da Rússia. Ela poderia ter outras fontes energéticas. Tem energia barata, porque a Rússia não tem outra opção do que vender a eles ou vender muito abaixo do preço internacional para quem vai fazer um meio que um intermediário, como tem feito aí, tudo bem. Então a posição é muito fraca. Não tem uma reindustrialização da Rússia, tá? Inclusive, a Rússia é fadada a virar uma espécie de fornecedor de matérias-primas, de energia, mas também sei lá, como se chama? De metais, etc. Mas não vai dessa relação. E essa opção isso é uma reinvenção exposta, porque todo o setor de bens de capital, para uso civil, todo o setor de bens de consumo durável, seja carro, linha branca, uso civil, tudo era feito com países ocidentais. Posso garantir porque, bom, eu estudei bastante esses setores, não tinha nada que fosse feito com a China. Mas se você vê o setor automóvel, eram todas Sim, montadoras. Então, isso é algo que o Putin vai inventar em resposta, porque realmente, bom, e se cortou de todos os sim. fornecedores. Se teve Então, uma substituição de sei. Mas importações, é não é isso um aí. assunto hoje. Mas não Isso é assunto ah, hoje, não, mas eu estou é. dizendo que tudo isso se junta, porque eu acho que o grande desafio agora, por isso é que quando a gente faz esse debate, eu pelo menos, eu fico olhando daqui, né, da nossa parte do sul. Uhum. Né? Por isso que eu acho que é inevitável, porque no momento que polariza, a pergunta que eu sempre me faço é o seguinte: onde é que nós ficamos? Isso, mas eu concordo totalmente com o Luiz Carlos que tem Estados Unidos de um lado e tem China do outro. E o nosso problema é onde ficar. É. E Como é aí, que nós vamos você sobreviver resumiu nesse muito jogo? bem a situação ao dizer que o Brasil, economicamente, hoje está muito integrado e crescentemente integrado com a China, tá? Enquanto fornecedor e enquanto também principal cliente para as exportações
de matérias-primas E brasileiras. fonte Só de que, ao mesmo investimento, que vem tempo, crescendo o investimento chinês no Brasil. Não, sem falar, exatamente, já tem um setor energético, Claro. setor de infraestrutura, enfim, um setor industrial, a gente vê com a BID, enfim, as empresas do setor automobilístico, as montadoras que estão chegando, são inegáveis. Só que, como você bem colocou, os Estados Unidos ainda possuem uma capacidade de desestabilização, por exemplo, na questão da posição que eles ocupam no sistema financeiro, no sistema monetário internacional, que faz Sim. com que o Brasil está olhando assim, tudo o que acontece, bom, se houver as oscilações recentes marcadas, por exemplo, da taxa de câmbio, bom, tudo depende da política monetária americana. Isso é um fato. A gente tem também fluxos financeiros que dependem muito também da relação que você tem com os Estados Unidos. Agora, pelo fato de a gente estar no hemisfério ocidental, que Uhum. dentro da visão deles é considerado área de influência deles, aqui é uma preocupação. Quer dizer, como é que fica? A única Então, coisa que falou o Trump em referência à América Latina e Brasil, se não me engano, foi que a gente não precisa deles, mas eles precisam da gente. pois é, o que não é Ponto de vista verdadeiro, econômico, o que não é verdadeiro no seguinte sentido: nós não temos capacidade de desestabilizá-los, e eles têm capacidade de nos desestabilizar. Essa que é realmente a relação que nós temos no que se refere a isso. acho que foi De qualquer a maneira, mensagem que foi o recado que foi passado. a questão é o seguinte: olha, nem vem que não tem, porque a minha capacidade de balançar aí é muito maior do que você tem para balançar aqui, que você não tem nenhuma. Pois bem, então esse espaço nosso é o que me parece que é a grande discussão aí adiante. Qual vai ser o espaço que essa política mais agressiva americana vai colocar? É, a, Agora, daqui por diante, a gente só entra em cenários de especulação, porque a gente não sabe mais. A meu ver, você vai ter um jogo pesado de uma potência ascendente e de uma outra que está perdendo terreno claramente e está tentando se reafirmar para se manter adiante. Agora, ela não consegue mais ser hegemônica, porque a hegemonia pressupõe a adesão dos seguidores. A ideia básica de hegemonia é que eu tenho a última palavra, eu tenho a capacidade, mas se ela for razoavelmente benigna, eu tenho aceitação dos outros setores. Agora, o que os Estados Unidos sinaliza é que eu vou negociar muito menos. Eu não tenho minha capacidade, eu não tenho como, eu não vou buscar necessariamente adesão via negociação, mas eu vou ter muito mais o chicote do que a cenoura. Então, é um cenário mais duro e nós temos que aguardar para ver o que isso vai acontecer. Os Eduardo, amigos, eu O Eduardo, Eduardo está o quietinho Eduardo aqui. queria fazer uma observação, né? Justamente sobre essa questão do cenário, né? Não, não, não. Acho que tá bom para encerrar. Na verdade, eu vou fazer uma correção só então de algo que eu falei, um equívoco que eu cometi, que estava falando da questão do mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? A política, essa proposta, né, de expulsão de imigrantes, eu tinha comentado como algo que apertaria mais o mercado de trabalho. Não, pelo contrário, em princípio, aumentaria o número de vagas, né? Quer dizer, Para então, os americanos, né? para os americanos, exatamente. É. Então, não é algo que aperta o mercado de trabalho, pelo contrário, por esse lado, vai no E, sentido oposto. Então, e no queria só avanço fazer essa correção. da automação, da automação americana, não sei se de alguma maneira isso reduz o impacto negativo da ampliação aí em determinados setores. Só uma observação, assim, a gente tem uma ideia, na verdade, de que poderia acontecer, nesse sentido, eu acho que o Eduardo estava certo, na verdade, de apontar a importância desse dado e o que aconteceu na pandemia, tá? Na pandemia passaram, porque na verdade o que quer fazer, ó, Ah, o sim, sim, Trump, do ponto de vista salarial, do ponto de vista isso, salarial. o que está querendo fazer Tudo bem, o, mas em princípio Trump abrem vagas para americanos, né? em relação a. E, na verdade, é uma coisa que tinha sido adotada durante a pandemia, que era de proibir que
entrem com qualquer pessoa assim no território americano, a não ser que tenha assim, seja legalizada e que tinha apertado algo que tinha algo parecido fez o Reino Unido, inclusive, Uhum, que uhum. casou com as medidas do Brexit, né? E o que a gente viu, sim, tem uma consequência absolutamente radical sobre preços, né? No caso bom, no caso do Reino Unido ficou mais claro, porque faltou muita gente. Lá o impacto era maior ainda, porque foi radical. Porque lá, realmente, as pessoas, sei lá, as pessoas particularmente oriundas da Europa Oriental voltaram nos seus países de origem. Então, de repente, se perdeu uma proporção grande. Se o Trump fizer o que realmente quer fazer, de expulsar 11 ou 12 milhões de pessoas, aí a gente estaria numa magnitude comparável àquela que a gente observou no Reino Unido, onde começou a faltar gente para dirigir caminhões, não tinha mais enfermeira enfim, nos hospitais, bem no momento da crise da pandemia. Então a gente vai ter. Assim, é verdade, você tem toda a razão, que é uma coisa em termos absolutos. Só que em Hum, setores você pode ter, não queria usar o termo escassez, né, isso. mas você Mas tem não. falta Isso. de gente para É, fazer determinados serviços. agora, Exatamente. essa, E os essa, serviços mais E de intensivos todo em termos de modo, como eu obra. tinha falado também, a E o economia americano. americana está perto do. É Hum, difícil falar em pleno emprego, mas os níveis de desemprego estão baixos já. hum. Não é agora que é uma questão de escassez de gente que em determinado setor vai querer fazer isso. Não, Porque exatamente, é uma questão de limpeza. setores, é uma questão Por de exemplo, as gente, empresas tipo de de limpeza, função. exatamente, as empresas de limpeza, sabemos que empregam uma proporção muito grande de trabalhador migrante, em particular migrante não declarado. Tem um visto grosso. hotelaria, esse tipo de Se- coisa, né? Sim, exatamente. Setor, sei lá, de serviços às pessoas, que É. seja pessoas acompanhando idosos, por exemplo, e muito intensivo também em trabalhadores de origem estrangeira. Uhum, uhum. O setor ligado também à infância, ou seja, de, sei lá, creche, sei lá, até, como que é o termo, babá, é? É. Isso, Aí é doméstico, né? Trabalhador isso, doméstico. exatamente, mas é muito intensivo, tá? Então isso vai criar certamente tensões em Agora, pelo, setores. pelo que eu estava lendo, a Restaurante capacidade. também. Restaurantes. Vocês podem ir nas cozinhas de muitos desses restaurantes, por exemplo, de comida rápida, né, de fast food, né? Vocês vão ver que a proporção de imigrantes, muitos não declarados, é altíssima. Então, os apertos em um setor de serviço, isso pode ter um impacto grande, tá? Então, É eu concordo verdade. Agora, isso com o Eduardo, que é um elemento importante. Um elemento É, eu importante. só queria fazer aquele acertozinho, mas sim, sim, é por mas, aí. E Eduardo, a aí tem capacidade uma de pressão mandar essa salarial. quantidade de pessoa para fora, eu vi alguns comentários que me parecem pertinentes, que não é tão simples assim, dada a proporção absoluta, o número absoluto. Quer dizer, você precisa de oficiais de imigração em número para fazer isso. Tem um processo legal, né, que, a menos que haja uma alteração da legislação que demora algum tempo, tem um processo Processo de expulsão, né? de expulsão. Os países que recebem têm que aceitar. Quer dizer, aquele famoso avião que veio refugiado com a pessoas que são rejeitadas dos Estados Unidos para o Brasil tem que aceitar que vem um avião que desça no aeroporto brasileiro. O México sinaliza que vai criar mais dificuldades. Claro que o governo americano pode fazer pressões, ameaçar, fazer retaliações, alguma coisa do gênero. Mas as proporções que ele falou, eu acho difícil de conseguir no curto prazo. No decorrer do tempo, né, se aumentando a capacidade de fazer isso, se não houver uma grande resistência, talvez até possa ser feito, mas a impressão que eu tenho é que isso não vai ser um processo rápido e Agora, para imediato. fechar, Luiz Carlos, uma coisa que eu acho assustadora, uma matéria semana passada do New York Times, né, de uma pesquisa que foi feita pelo próprio New York Times e outro instituto, tá, que apontava que o apoio para essa medida, né, essa proposta de expulsão dos imigrantes ilegais,
era maior do que o próprio apoio ao Trump, Eu né? acredito, porque isso é muito fácil, a sensação de que todos os problemas são gerados pelo outro, nós vemos isso na É, Europa e vemos nos Estados complexo do bode Unidos. expiatório, enfim, infelizmente. Isso é comum, é muito fácil você fazer isso. Só queria E- fazer uma última observaçãozinha, é que é curioso que o Musk, por exemplo, não tem demonstrado uma grande adesão a essa medida de forma geral, porque o argumento dele é que não é só no setor de serviços que você tem muitos migrantes, entre aspas, que têm um status meio ambíguo. Também no setor da alta tecnologia você tem muito isso, que é um clássico, é que você tem, assim, alguém, aí realmente as proporções de pessoas oriundas da Ásia, em particular a Índia, se a gente for olhar é impressionante. Na tech, assim, se você for olhar no caso da Califórnia, é quase 30% dos empregados da tech, de mais, assim, na parte tecnológica, não a parte, sei lá, marketing, coisas assim, parte, enfim, científica mesmo, né? O resto, que vem da Índia. Porque a Índia tem uma capacidade de formação gigantesca, né, de engenheiros, né? Cada província na Índia tem, desde a independência, institutos tecnológicos de altíssimo nível, né? Tem uma, assim, um dos países que mais Isso, for. A China forma muita gente, mas ela conserva. A Índia não tem oportunidade de emprego para todo mundo. E ainda por cima, bom, obviamente as remunerações oferecidas, no caso americano, são altíssimas. Então, um clássico que pessoas que já têm o nível, sei lá, de graduação até mestrado em engenharia, vão fazer a doutorado nos Estados Unidos e acabam ficando lá. Só que depois tem sempre uma ambiguidade por algum período, até depois até conseguem um documento, mas por um período, na prática, são meio ilegais. Uma posição. Então, o Musk Mas, falou que os Estados Unidos perderiam muita competitividade, particularmente em relação à China, se fosse aplicado de forma estrita esse programa, não, e pensando justamente em todos esses trabalhadores da tech que por um tempo ficaram nessa situação meio de ilegal, né, na prática, né? isso é um visto que eles chamam H1B. O que ele defende é especificamente esse visto H1B, que é um visto do empregador americano que traz um especialista de fora para trabalhar nos Estados Unidos. Tanto o Trump quanto o Musk explicitamente falaram que a sua política de imigrantes não inclui o visto H1B. Esse visto H1B é fundamental, como você falou, questão de anos, e o correspondente a isso na Europa é a mesma coisa. Os indianos qualificados são muito bem remunerados na Europa, como são nos Estados Unidos, em Sim, mas funções de. até bom, acho que o Eduardo também, enfim, É, quando já tivemos uma passagem pela Colômbia, em Nova York, e muitas pessoas que a gente conheceu, esse tal de visto H1D é muito difícil conseguir. Então, muita gente até que o tempo até conseguir, na verdade, fica. Meio numa posição, bom, é meio ilegal. mas os dois explicitamente defenderam isso. Então, Sim, o imigrante que interessa ao capital, à empresa, eles não querem rejeitar. O que eles querem rejeitar é eu, aquele dessa empresa de. é, mas de o próprio Musk parece que ficou também ele mesmo nessa posição. O ponto é o ele é seguinte, sul-africano, né? é que demora entre o momento onde você termina seus estudos, começar a trabalhar, etc., e o momento onde você consegue esse visto. E quando eu falo demora, demora anos, pode ir a 4, 5 anos. Muita gente, por um tempo, fica nessa posição. Se a lei, assim, as diretrizes do Trump foram aplicadas à letra, isso quer dizer que esse período intermediário, bom, já mandar embora as pessoas. Então, isso que e nesse sentido que o Musk marcou uma diferença em relação ao Trump. Ele falou: olha, na prática acontece que, bom, não é bem assim que todo mundo consegue imediatamente. Então, a gente está falando, não é uma coisa pequena, a gente está falando de centenas de milhares de trabalhadores altamente qualificados que já, na verdade, estão integrados nos Estados Unidos, porque fizeram doutorado, já estão integrados no sistema de pesquisa, etc.
e pode ser algo que pesa, né? E que poderia ser muito ruim para a competitividade tecnológica dos Estados Unidos, inclusive, tá? Então, eu acho que temos que ver, né? Eu acho que assim, Senhores, isso mostra que não vai ser tão fácil o Trump aplicar o programa dele. Ele vai ter, como você bem colocou no Scout também, expulsar 11 milhões de pessoas. Eu tenho alguma dúvida também em relação a ter. meninos, chega. Agora para. Olha só, acho que a gente. Não, esse tema, claro, que é um tema que a gente vai voltar a ele várias vezes, Se né? deixar, não vão até de manhã, Bicalho. Eu tenho que Mas terminar olha só, mesmo. na verdade, esse é o primeiro programa sobre a era Trump, né? A nova Trump. Seria o quê? 2.0, 4.0, não sei que você classificaria. Mas, quer dizer, a gente vai voltar várias vezes a esse tema, não tem como, não dá para fugir desse tema. Essa só foi a primeira, né? Primeiro bate-bola, primeira conversa da gente sobre esse novo governo Trump. Então, eu queria agradecer muito, né, a vocês três, né, aqui, por ter participado dessa, dessa nossa conversa, aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que sempre têm uma enorme generosidade com a gente de acompanhar essas conversas, enfim, sobre o mundo contemporâneo. E a gente se encontra nesse sexto ano, né? Nesse sexto ano de conversa sobre o mundo contemporâneo. É o programa 90. A gente está combinando aqui que no programa 100, né, Basta? A gente vai fazer pela primeira vez, a gente vai fazer uma live direto, né, com vocês, com a interação. Essa não é a tradição do conversa, mas para o número 100, né, a gente abre um precedente e a gente vai fazer. Então, a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vida que segue.